São João Paulo II, rogai por nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui do Campus Fidei. Hoje estou muitíssimo bem acompanhada. Mulheres maravilhosas. Vocês já viram aí, o tema de hoje é um pouquinho interessante para a gente falar sobre mulheres no mercado de trabalho. Então eu não podia estar melhor acompanhada com essas 4 profissionais e algumas mães, outras noivas, maravilhosas para a gente partilhar um pouquinho do que é, né, a vida da mulher cristã, não só uma mulher simplesmente, mas uma mulher cristã no mercado de trabalho e a importância disso, né? Antes da gente começar, antes de eu apresentar para vocês nossas membros aqui, agora todas missionárias nesse podcast, eu quero agradecer, como sempre, os nossos colaboradores que tornam essa iniciativa possível. Então, você que é colaborador do Campus Fidei, que faz ali a sua contribuição mensal ou esporádica também, saiba que tudo isso aqui é possível graças à sua generosa doação. E se você que acompanha a gente por aqui ou por outros apostolados tem o desejo de continuar investindo para que essa missão alcance cada vez mais pessoas, entre lá no nosso Instagram, @campusfidei, e aí lá você vai encontrar todas as informações para você se tornar um novo colaborador. Ok? Então vamos começar. Meninas, se apresentem, contem um pouquinho para quem está nos ouvindo o que vocês fazem, qual que é o estado de vida de vocês. E é isso, Mandinha. Eu sou a Amanda, tenho 29 anos, sou casada, tenho um filhinho e sou advogada, trabalho no escritório de advocacia aqui em Brasília. Agora trabalho fora o dia inteiro, né? Quando eu tive o Bernardo, eu tive a graça de ficar um ano de home office para cuidar também dele e fazer o trabalho. E agora estou retomando nesse ano de 2023, vou trabalhar presencial a partir de agora. É isso. Um desafio voltar a trabalhar presencial com o bebê. O bebê tem quantos anos? 1 ano e 3 meses. 1 ano e 3 meses. Monique é figurinha marcada aqui desse podcast. Mas tem muito tempo que eu não venho aqui, já tô com nervosinho de novo. Bom, gente, tudo bem? Eu sou a Monique, eu tenho 27 anos. Eu sou casada com o Rodrigo. Nós somos casados há quase 4 anos. Temos o Tomás, nosso filhinho de 2 anos e 7 meses. E a Clarice, que está aqui no meu colo agora. Que tem 5 meses. E temos também um bebezinho que está no céu, né, que foi nosso segundo bebê. E eu sou nutricionista na área materno-infantil. Hoje eu passei um bom tempo da minha carreira atuando em consultório mesmo, né, então, mas era mais tranquilo, sempre foi mais tranquilo em relação à questão de ficar, né, mais tempo com o Tomás, desde que ele nasceu, porque eu conseguia fazer minha própria agenda, então não era um horário fechado, né, então eu atendia em consultório. Mas depois de um tempo, quando veio a pandemia, as pessoas começaram a se habituar com o tipo de atendimento online, né? E eu comecei a ver que valia muito a pena para mim. Em especial depois que a Clarice chegou, eu preferi agora começar a atender sempre no método, né, de forma online. Então, eu trabalho só em casa mesmo. Então, tem os horários, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Mas estou atuando nessa área, né? Atendo mulheres desde a fase de pré-concepção, gestantes, bebezinhos e crianças. Aproveita e faz seu jabá aí, onde as pessoas podem encontrar essa nutricionista maravilhosa. Então, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, vocês podem entrar no meu Instagram, que lá tem tudo, né? Eu divido um pouquinho tanto do meu trabalho quanto um pouco da minha vida pessoal também, que acaba que tem tudo a ver, né, com a área que eu atuo. O meu Instagram é afeto.nutri, então lá tem um pouquinho de como que eu atuo hoje. Serão muito bem-vindos. E por último, mas não menos importante, Giovana. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Giovana, eu tenho 25 anos, sou formada em engenharia eletrônica, mas trabalho na área de dados, principalmente ali Business Analytics, que é bem painéis, dashboards. E eu não falei, né? Eu sou noiva do Caio, então ainda não tenho filhos. E eu trabalho 3 vezes na semana presencial. Então eu tenho um contrato no meu trabalho que é chamado WeFlex. Então eu tenho que estar 3 dias no escritório e 2 dias de home office.
Aí é bem híbrido, assim. Bem mais flexível também. E vocês, imagino que já conheçam minha voz, eu sou a Paulinha, tenho 28 anos, casada com o Bruno, também missionário aqui do Campus Fidei. Eu sou formada em publicidade, atuo na área. Eu também trabalho na área de BI, né, de Business, ela fala Analytics, mas eu Business Intelligence. Mas é mais ou menos a mesma coisa, né? Trabalho com dados, com painéis, dashboards. No meu caso, avaliação de campanhas, né? Então, também tem um pouquinho desse mundo aí de dados. Também trabalho hoje, neste momento que estamos gravando o podcast, meu trabalho é híbrido, mas estou de mudança do meu trabalho para outro lugar, que eu vou trabalhar 100% home office. Hoje eu trabalho 2 dias na agência. Passei um bom tempo na pandemia também, 100% home office. Sou defensora, assim, ferrenha do home office. Principalmente na minha área. Não, às vezes nem faz sentido eu ir para o escritório se não for mais para um quesito organizacional, de convivência mesmo, que é importante do ponto de vista do trabalho, da saúde mental. Às vezes é importante sair um pouquinho de casa. Eu ainda não tenho filhos, né? Então somos eu e o Bruno. E eu trabalho 2 vezes no escritório. O que não me agrada muito, mas agora as coisas vão mudar, agora vai ser 100% home office. Talvez, quem saiba, eu volte aqui para falar como é que tá sendo essa experiência do 100% home office. Olha, eu acho difícil eu não gostar, mas tudo bem. Sua formação é a mesma da Gi? Não, a Gi é engenharia eletrônica. Engenharia se eletrônica. Eu sou publicitária. Mesma coisa em aspectos Diferentes. Na verdade, não. Tipo, a área de dados, ela é muito ampla. Então, ela tá crescendo cada vez mais. Eu não sei na área que a Gi atua, mas na publicidade, ela é mais nova, assim. Então, sempre se preocupou com resultados de campanha, mas principalmente na área do digital, que hoje ela é mais palpável. Porque, por exemplo, numa campanha publicitária offline, então televisão, outdoor, essas coisas, a gente tem o que a mídia está oferecendo para a gente. Então, esse painel aqui na IPTG passam tantas pessoas por dia. E aí, assim, a equipe de mídia vai selecionar os horários. Mas eu não consigo comprovar que passaram tantas pessoas e tantas pessoas foram impactadas. São estimativas. No digital, não. No digital, a gente consegue filtrar muito mais. Então, eu consigo falar com pessoas muito específicas. E aí, eu parto dessa análise. Eu faço uma análise pós-campanha, de tipo, custou R$2 alcançar cada 1.000 pessoas. E fazer uma análise, se foi caro, foi barato, deu resultado, não deu. E também na análise pré-campanha. Então, a gente vai analisar dados de comportamento para... então, essa campanha com esse objetivo, é melhor falar com esse público ou aquele outro público. É nesse sentido que eu trabalho. O seu é como, Gi? Eu trabalho mais com a área comercial. Então, a gente traz estratégias para acompanhar a nossa produção. Eu trabalho principalmente com consórcio, né? O produto de consórcio. Então, a gente traz estratégias regionalizadas do produto, acompanha como que está o mercado de consórcio, vê estratégias com o time comercial, onde a gente pode alocar melhor, né, a equipe comercial, entender qual segmento do consórcio tem mais vendas por meio dos dados, né? A gente, então, traz estratégias comerciais a partir dessas análises. Atualmente, eu uso a ferramenta do Power BI, a minha principal ferramenta de trabalho. Então, desenvolvo dashes para a gente acompanhar todos os números possíveis ali que envolvem a operação de consórcio dentro da empresa. Para quem não sabe o que é dashboard, são formas mais visuais de olhar os dados. Então, a gente que está do lado de cá pega as planilhas gigantescas e transforma em gráficos, em dados que são atualizados diariamente e tal. Fica mais fácil de acompanhar. Perfeito, entendi. Eu não sei se você tinha falado se era publicitário? Eu que Sim, lerdei. Sim. É porque eu entendi. Eu vi você falando sobre o que você atua e eu pensei, poxa, é a mesma formação, né? Não, e é muito louco. Mas eu porque lerdei, a área de BI, ela tá cada vez mais ampla. Então, tem gente de todo... É uma área muito colaborativa, assim. Então, tem gente da estatística, gente da publicidade. E eu acho que isso é um ponto muito legal. Porque antes... se falava muito sobre a área de... Várias áreas, né? Sim. Que eram áreas prioritariamente masculinas. Então, sei lá, engenharia civil. Tinha aquele estereótipo de que só homem
engenheiro. A Gi veio para quebrar todos esses paradigmas, eu entendeu? ia- Ela é engenheira e trabalha com Eu ia dados. até perguntar pra Gi. Eu falei, cara, você Sim. deve ter estudado só com homem. Sim, nossa, eu saí da faculdade com uma amiga e eu juro que eu sou legal. Era porque não tinha mesmo mulheres assim. Então, já começa por aí, né? Tipo, pensar, meu Deus, por que eu vim parar aqui, né? Porque não tinha mesmo mulheres, é um curso muito prático, a gente tem que descascar fio. Então, assim, tinham pouquíssimas mulheres mesmo E durante como despertou isso em você? Eu queria muito ir para física, dar aula de física. Só que a minha mãe, ela falou assim, então, eu não sei se é muito seu perfil. Vai ser professora não, minha filha. A minha família tem muitos professores. Pode falar, toda mãe já falou isso. Gente, eu tô falando isso assim, não, com super respeito pelos professores, mas é porque tem um professor em casa que ele fala o tempo todo, por que eu fui? Exatamente. Foi meio isso também, assim. Na minha família tem professores, minha avó era professora, então sempre rolou esse negócio de física, você vai dar aula, né? E aí eu gostava muito de matemática e falei, vou me dar super bem numa área de exatas. E eu queria civil, por N motivos eu não consegui entrar para civil. E um professor meu falou assim, vai para engenharias da UNB do Gama. São engenharias de tecnologia, é o futuro. Não sabia nada, botei lá no PAS e passei. E fui, né? Tipo assim, meio na cara na coragem, chorava no início da graduação, todos os dias. Eu falava, meu Deus, pra que eu vim parar aqui? E foi meio que isso, assim, Deus me levou pra lá de alguma forma. E hoje em dia eu sou muito grata, assim, eu não trabalho na área de engenharia eletrônica, nunca atuei na área de engenharia eletrônica. Mas foi o meio que eu achei a minha profissão, né? Que foi o meio que eu achei os dados. Então, assim, eu gosto muito de ter aprendido a programar. Me tornou bem resiliente por estudar com muitos homens, assim. Me mostrou a importância da feminilidade. Então, assim, foi muito válido. Mas eu fugi totalmente da minha graduação Na atuação, né? Sim. E é legal a gente pensar nisso da complementaridade, né? A Gi falou como estudar com tantos homens. Acho que trabalhar é tanto também, com muitos homens na sua área. Na minha, não. Até que, atualmente, na empresa onde eu tô, a minha equipe são 2 pessoas. E aí, eu trabalho com uma menina, uma mulher. Então, assim, agora eu vejo que o mundo dos dados é para mulheres. Mas antes, não. Antes era Antes bem tinha essa mais... visão de como é que vão entrar Exatamente. nos dados. A minha área de trabalho, desde que eu entrei para os dados, na publicidade, é uma área quase toda feminina, assim. Mas acho que são 2 visões, né? Como eu falava da complementariedade. A Gi, ao estudar com muitos homens, não aconteceu comigo, a publicidade ela é muito misturada. Tem todos e todes lá, então é muito diverso. Não aconteceu comigo essa experiência de tipo assim, ai meu Deus, estou rodeada de homens, socorro. Mas no trabalho já foi um pouquinho diferente. Mas acho que, como você disse, né, te trouxe o porquê trazer um pouquinho da feminilidade. Quando eu olho para a área de dados, como eu falei, eu trabalhei muito tempo só com mulher. E já era uma área de dados um pouco mais social, assim, aquela parte de tipo assim, vou analisar como é que é o comportamento e tal. Que nós mulheres temos essa visão analítica e talvez um pouco mais sensível. Mas, cara, era insuportável trabalhar só com mulher. Era insuportável. Mas como assim? Cara, era muito difícil. E não só trabalhar só com mulheres era difícil. Era difícil trabalhar com mulheres feministas, entendeu? Sim. Então, era um ambiente que tinha dia que eu tinha vontade de chorar. Nós éramos, sei lá, 10 mulheres. E aí, começava... Tô aqui trabalhando de boas e tal. De repente, começa a conversa. Porque mulher conversa, né? Eu começava uma conversa e, de repente, eu escutava... Ter filho, Deus me livre. Era, tipo assim, desesperador. E aí... Não, porque eu fui lá ontem, não sei o quê, botei o DIU. E umas conversas, assim... Sim. Que você ficava desesperado. E eu trabalhava atendendo o governo, né? Então, assuntos políticos o tempo todo. Então, foi um ambiente que me desgastava. Eu falava, gente, não podia ter, sei lá, 3 homens aqui no meio, que pelo menos já não se falaria tão escrachado. Não é nem talvez pelo comportamento
só feminino. Mas por ter só mulheres, não existia um filtro. Assim como homens não falam... Não se portam, né? 100%, não se podam quando estão só com homens, as mulheres também não se podam quando estão só com mulheres. Então, ter ali uma visão masculina talvez trouxesse uma complementaridade que a equipe precisava. Talvez o trabalho nem precisasse tanto, mas para a convivência social precisava. Quando eu mudei de área, aí já era... Mudei de agência, já era bem mais mesclado. Então, tinha essa característica de, tipo assim, tinha um menino que era focado em programação. E nós, eu e mais uma moça, tínhamos a parte da análise. Porque é muito legal. Eu acho que no dado a gente consegue ver muito isso. Como a parte objetiva, os homens desempenham muito bem. A racionalidade, né? Eles são Cara, impressionante. E como a parte analítica, as mulheres desempenham muito bem também. Isso não quer dizer que um não possa fazer o trabalho do outro, né? Mas eu acho que essa visão da mulher, da entrada da mulher em algumas áreas no mercado de trabalho, ela trouxe crescimentos importantes, assim, né? Aí eu queria ver com vocês, eu vou polemizar. A gente escuta muito aí, por aí, que o lugar da mulher é onde ela quiser. E como é que vocês, pensando, né, nessa lógica do mercado de trabalho, da maternidade, da vida de esposa, como é que é para vocês escutar isso aí? É o lugar da mulher onde ela quiser mesmo? Como é que é? Cara, então, eu acho que esse tipo de fala, ela vem de uma consciência das pessoas que não tem a formação que, por exemplo, hoje a gente já tem, né? E que a gente entende que existe uma vocação prioritária. Então, nossa primeira vocação, enquanto seres humanos, é ser santo, né? Então, antes de qualquer coisa, e pensando nos papéis de homem, de mulher, né? O feminino, o masculino, a gente sabe que nós, enquanto mulheres, temos todas as mulheres somos chamadas à maternidade. Independente de ser uma maternidade carnal, né? De fato, ali relacionada à vocação do matrimônio, ou uma maternidade espiritual, que até mesmo as pessoas... as mulheres, né, que acabam indo para a vida celibatária, né, tem uma vida consagrada, são ainda chamadas a ser mães. E as pessoas, infelizmente, não têm mais esse raciocínio, né? Elas muitas vezes não são formadas dessa forma também, até de coisa de berço. Então, já tem muitos anos, né, que a gente tem quase que uma pressão de que a mulher precisa sair de casa para trabalhar. E eu acho que muitos de nós crescemos ouvindo esse tipo de coisa, né? Então... tem que crescer, criar sua independência. Isso. Não assim. Vai depender de macho. Exato. Então, assim, hoje, por exemplo, os meus pais são pessoas que conseguem compreender muito melhor, né, a beleza do matrimônio, dessa questão de ser, de fato, uma comunhão de pessoas ali, que não faz sentido essa questão de um para cada, né, independência. Mas, mesmo assim, porque isso foi mais tardio, até mesmo por conta da minha própria conversão, Deus foi guiando também o coração, a cabeça deles, mas eu cresci escutando de que a gente precisa ter o nosso próprio dinheiro, né, e tudo mais. E esse raciocínio vem junto, eu acho, de a mulher pode estar onde ela quiser, né? Em qualquer lugar, enfim. E, de fato, a gente tem essa liberdade, a gente tem esse livre-arbítrio, né? Não tem nenhuma regra dizendo que você tem que ficar na sua casa, cuidar só dos seus filhos, você tem que estar fora. Mas eu acho que o que acaba se perdendo muito é que, com essa mentalidade, né, que acaba negligenciando aquilo que, de fato, é a nossa vocação primordial, muitas mulheres acabam estando em um lugar onde se perde ali a principal vocação dela, né? Se perde até mesmo a questão de feminilidade, né? De querer se integrar. Hoje, o que a gente mais vê as mulheres que têm essa luta aí, né? Em relação à questão de gênero, que se fala o tempo todo, a luta, somos melhores que os homens e tudo mais. E aí, para conseguir ser superior a um homem, por exemplo, a mulher acaba mudando todas as suas características, né? Femininas, enfim, acaba se submetendo a esse mundo para estar no mesmo patamar que um homem e até mesmo ter a voz que ela precisa ter ali naquele ambiente. Então, hoje para mim assim é muito nítido, é uma graça de Deus, né? Algo que de fato eu sei que não acontece com todos. Eu acho que é uma questão de que, de fato, se existe uma abertura de coração e a pessoa se coloca à disposição de entender as verdades e, de fato, qual que é o plano de Deus para nós, enquanto mulheres, a gente consegue compreender que não é bem assim, né? Que, de fato, a gente precisa primeiro cuidar da nossa vocação primordial e todo o resto é complementar.
Mas, obviamente, né, estamos num mundo hoje extremamente diferente do que foi, né, há muito tempo atrás aí, em que as mulheres, de fato, muitas vezes ficavam apenas em casa. E hoje a gente sabe que é muito possível trabalhar e ainda cumprir uma vocação de mãe, de esposa, né? E é possível. Só que isso é uma questão de que é uma questão de equilíbrio o tempo todo, né? Então, esse é o meu grande desafio hoje. Como equilibrar as coisas, né? Sabendo que existe uma prioridade. E que ainda, uma coisa que, até complementando, vocês estavam falando um pouco da profissão de vocês, que é bem objetiva, né? Bem analítica e tudo mais, que vocês estão ali por trás de telas praticamente. E a minha profissão, e acho que da Amanda também, é bem diferente no sentido de que a gente está lidando com pessoas, né? E acaba que tendo um facilitador, pelo menos para mim nesse sentido, na minha profissão, porque a gente tem essa característica, né, de querer cuidar, de querer nutrir, porque isso é próprio do maternal que tem na mulher, né, em toda mulher. E então acaba que a minha profissão ajuda um pouco nesse sentido. Eu sei que muitos desafios que as mulheres têm no mercado de trabalho, talvez eu tenha menos desafios nesse sentido, porque a minha profissão fala sobre isso, né? Sobre cuidar das pessoas. Então, acaba sendo um pouco mais claro e mais nítido, talvez não fácil, né? No sentido de que não, é muito tranquilo lidar com as duas coisas, mas um pouco mais claro de como conseguir reger, assim, sabe? Essa orquestra. De saber que, ao mesmo tempo, aquilo que eu faço ali com os meus pacientes, com as mães, com as crianças, é algo que eu aplico na minha vida pessoal também. Então, acaba sendo um pouco mais fácil mesmo, né? Nesse sentido. Mas digam aí. Como é pra você, Mente? Bom, gente, quando eu respondo essa pergunta, o lugar de mulher onde ela quiser, eu penso assim, o lugar da mulher é onde Deus quis que ela estivesse, né? E é onde ela se santifica. E aonde Deus coloca, a gente precisa também de buscar a nossa santificação. E aí, a gente olha assim para trás e a gente vê o quanto a sociedade evolui e o quanto algumas coisas também ficam atrasadas, né? Retardatárias, as pessoas não evoluem. E aí, quando a Moni falou assim, e as mulheres hoje algumas buscam um espaço, às vezes, que não é o espaço delas, tipo, buscam ficar iguais aos homens, buscam uma luta contra os homens, ou buscam ser iguais e superiores, enfim. Isso, quando eu olho essa resposta, eu penso assim, o tanto que isso empobrece a sociedade, porque o fato das mulheres entrarem no mercado de trabalho, isso faz com que toda a sociedade se transforme, né? Existem coisas na feminilidade que só nós temos. Só nós. E existe coisa que se uma mulher não for fazer trabalhando, tipo, não vai existir. A gente tem que entender que para cada pessoa, para cada gênero, Deus quis pedir uma coisa, né? Então existe um olhar diferente de uma mulher sobre algo que vai ter no trabalho que um outro homem não vai ter. E isso não é pior ou melhor, mas nós nos complementamos. Eu trabalho em escritório de advocacia. E aí lá, assim, nosso escritório é predominantemente feminino. Quase todo mundo. Tem poucos homens, acho que uns 4 homens. Só que a gente vê, assim, que é preciso essa multidisciplinaridade. Não sei como é que fala isso. Sei lá, que os dois sexos os dois gêneros estejam presentes nas demandas. Então, a gente sempre tenta colocar, assim, não uma equipe total mulher, uma equipe total homem. A gente mescla muito isso. Porque, sei lá, tô fazendo um contrato. Às vezes a pessoa, meu chefe vai pensar em uma coisa. Eu vou pensar de outra forma. Então, é exatamente essa diversidade que enriquece o trabalho. E a partir do momento que a mulher passa, eu quero ser como homem, quero um espaço que não é meu, de fato, a gente empobrece a sociedade. E a gente perde o mais valioso que Deus nos deu, que são as nossas características femininas mesmo. Sim, o jeito, a ternura, a forma de olhar, aquela docilidade de olhar assim o outro, de se compadecer com o outro. E em diversas situações você consegue colocar ali um detalhezinho que jamais teria pensado se fosse, sei lá, uma equipe total masculina. Então, eu vejo assim, foi um grande avanço. E assim, sobre essa dualidade da maternidade, da vida dentro de casa e da vida fora de casa, é sempre uma luta constante, né? Eu, quando voltei a trabalhar, eu chegava no trabalho e ficava, tô perdendo não sei quantas horas
da evolução do Bernardo. Hoje ele vai aprender a fazer X coisas e eu não vou saber que dia que ele aprendeu a fazer tal coisa. Então eu ficava super mal, até eu me adaptar, como que foi essa volta e etc. E aí, quando a Paulinha me chamou pra fazer esse podcast, eu fiquei pensando, cara, o que eu vou falar, né? Aí eu falei assim, cara, mas pensa, foi super bom pra você voltar, não foi? Eu falei, foi, assim, porque você também sai de casa, o convívio com as outras pessoas, você conseguir colocar aquilo que você também tem de melhor, aquilo que você estudou, você tem a contribuir em algo para a sociedade, também é uma forma de santificação, sabe? E aí a gente vive nessa dualidade. Tipo assim, eu quero estar com meu filho, eu quero estar no trabalho, eu quero estar com meu filho, e aí estende no trabalho, eu vou chegar mais tarde, vou chegar lá e ele já vai estar dormindo. Sim. É sempre uma luta de equilíbrio mesmo. Uma vez eu vi uma entrevista de São José Maria Escrivá, que a repórter sempre perguntava para ele, mas você está vendo que as mulheres ficaram sobrecarregadas, que hoje as mulheres se sentem obrigadas a trabalhar e etc. Como isso é muito livre, assim, para mim é livre, né? Mas para muitas pessoas não tem essa oportunidade de ficar em casa e ficar só por conta dos seus filhos. Algumas pessoas, de fato, precisam de trabalhar. Nós vivemos em outra sociedade. Hoje em dia é muito difícil que só um esposo sustente toda a família. Então, a mulher, ela precisou de fazer isso. Só que eu acho que fica ainda dentro de nós, e que nosso, da mulher, esse maternar, esse cuidar da casa, cuidar do esposo, cuidar dos filhos. Isso é nosso. E a partir do momento que a gente vê que não tá numa relação de equilíbrio, nós ficamos assim. Eu acho que tem alguma coisa que não tá certo. Porque isso tá dentro de nós, isso gera um incômodo interno. Se a casa tá desorganizada, isso gera um incômodo interno. Talvez isso gere um incômodo interno muito mais na mulher do que no homem. Se lá em casa tá desorganizado, eu às vezes fico mais incomodada do que o Daniel. Sim. Mas é porque eu sei que aquele cuidado é uma coisa que parte de mim, sabe? Então, a gente vive nesse equilíbrio de buscar a santificação onde Deus nos coloca e sabendo da nossa vocação primordial, que é cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa casa, do nosso esposo. E é isso. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que eu passei por isso, de me martirizar quase, assim, de pensar. Porque sempre trabalhei enquanto solteira, já comecei na faculdade, estagiar, sei lá, empresa júnior. Trabalhar era um conceito muito claro pra mim, assim. Porque minha mãe sempre trabalhou fora, minha mãe é funcionária pública. Eu brinco que eu sou a mescla dos meus pais, assim. Eu sou apaixonada pelo marketing. Meu pai é administrador financeiro e a minha mãe é publicitária também. Trabalhou muitos anos com a área de vendas. Aí eu sou o meio dos dois que é o marketing. Mas eu sempre vi, trabalho sempre foi algo natural, assim, pra mim, por causa da realidade dos meus pais. Diferente de muitas famílias aqui em Brasília, que os pais são funcionários públicos, porque eu acho que o funcionarismo público em Brasília, ele tem um peso diferente. Como eu era de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, era um trabalho como qualquer outro. Então, meus pais iam trabalhar, minha mãe trabalhava, minha mãe tem depressão, né? Que uma fase muito difícil pra ela foi quando eu e meu irmão estávamos crescendo e ela tinha pouco tempo com a gente, porque minha mãe viajava muito a trabalho. Os dois viajavam muito a trabalho. E eu tinha ansiedade desde pequena, isso óbvio foi diagnosticado mais pra frente, mas meus pais viajavam e eu ficava doente. Emocionalmente, e aí ficava com bronquite, ia parar no hospital, um caos, coitada da minha mãe. E a minha mãe se culpava muito, tipo assim, estou ausente em casa, não consigo cuidar dos meus filhos e tudo mais. Aí ela conta que na terapia a psicóloga indagava ela, assim, existe outra possibilidade, Adelci? Existe outra possibilidade? Você consegue parar de trabalhar e ficar 100% com seus filhos? Aí ela, não tem. E se fosse uma possibilidade, seria isso que te traria essa felicidade plena que você tá buscando? Talvez não. Mas se você tem pouco tempo, sei lá, você tem 15 minutos do dia com seus filhos, esteja presente aqueles 15 minutos. E isso que ela me contou já era adulta e tal. E enquanto eu trabalhava, né? Trabalhar sempre foi algo tipo, beleza, vamos trabalhar. É isso, a vida acontece. Você faz faculdade, trabalha, casa e segue a vida trabalhando. Era algo natural, né? Não sabia que dava tanto canseira trabalhar 8 horas por dia. E aí eu fui
entrando cada vez mais na igreja e tal. E aí minhas amigas foram casando. E aí eu comecei a observar um movimento, tipo, bela recatada e do lar, assim, sabe? Não das minhas amigas, tipo, nunca saiu da boca delas disso. Era a realidade delas, que se encaixa na realidade delas. Então, tenho amigas que são 100% donas de casa. E amam. Já tenho amigas que, por um tempo, foram 100% donas de casa e entraram em burnout. Entendeu? Então, e eu me culpava. Eu tava, tipo, prestes a casar, ou já tava casada, acho que nos primeiros meses ali. E aí eu ficava, e quando eu engravidar, quando eu tiver filhos, era sempre o quando, né? A ansiosa louca. Quando eu tiver filhos, eu não vou conseguir parar de trabalhar, porque o Bruno, por enquanto, não consegue bancar a casa sozinho. E aí, como é que eu vou deixar meus filhos? E aí, em dado momento, eu comecei a me sentir menos o ideal de mulher cristã, assim. Eu me peguei nessa onda, sabe? De falar assim, por querer trabalhar, por ter que trabalhar, eu sou menos feminina, ou eu sou menos o que Deus sonhou para uma mulher ser, sabe? Cara, isso me fez muito mal. Tipo, muito mal. Eu acho que eu tenho ainda uma questão que é, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar. Tudo bem que agora é a minha realidade, é essa, né? Eu não sou mãe, mas eu gosto muito de estar ali, de ter ideias, de botar isso em prática. E agora, com o noivado, essas questões me vieram muito à mente, assim, de tipo, como vai ser? E eu sou mais ansiosa que você, porque a minha cabeça depois da licença, meu trabalho vai estar lá. Depois da licença maternidade, eu vou voltar e meu trabalho vai estar lá. Então, e isso, eu acho que aos poucos Deus vai tirando de nós, assim, sabe? E parar para pensar que talvez eu tenha o privilégio de poder ser dona de casa um dia, isso vai ser muito bom, sabe? Tipo, estar com os meus filhos, cuidar da minha família vai ser muito bom também. Vai ser um trabalho que eu vou amar, sabe? Mas é um embate, querendo ou não. Você parar para pensar que você um dia talvez tenha que abrir mão disso. Até por ser algo que eu gosto, né? Mas vendo mulheres que conseguem conciliar também é muito bom, né? Tipo, ver os testemunhos delas é muito bom. E nos traz força, assim, de parar para pensar que também pode ser a nossa realidade, né? Tipo, a Monique, por exemplo, tem a graça de poder trabalhar em casa. A Amanda pode ir só um dia. Então, assim, também eu acho que até a própria sociedade, ela tem visto a importância da gente estar no núcleo familiar para desempenhar bem os nossos trabalhos, né? Então, acho que com a pandemia e o home office, isso ficou muito claro. Que não preciso estar no escritório para desempenhar meu trabalho. E também não só isso, mas eu acho que futuramente a gente também vai ter uma coisa que vai deixar de ser essa carga horária fechada, vão ser demandas. Então, isso para nós mulheres é muito bom. Tipo, eu tenho as minhas entregas e eu não obrigatoriamente tenho que ficar X horas na frente de um computador. Eu acho que a gente, até mesmo o quesito pandemia, né, que foi um caos, a gente ter vivido. E isso é muito louco quando eu penso até hoje, assim, o que foi isso, né? Sim. Nunca pensei em viver algo desse tipo, mas, querendo ou não, veio com esse momento da nossa vida um ponto benéfico, que foi as pessoas perceberem que é possível ter esse trabalho à distância, assim, né? E com qualidade. Inicialmente, quando eu tive que ir de encontro com essa mudança, quando começou, a gente não podia mais sair, em especial na área da saúde, né? Então, que é consultório, que a gente tem muito contato com o paciente e tal. Então, não podia, né? A gente não podia ter mais esse contato. E para mim foi extremamente sofrido. Eu pensei, como que eu vou fazer nutrição, né? Como é que eu vou atender, avaliar a pessoa que está totalmente relacionada com o corpo dela, sem ter esse contato pessoal, assim, contato físico mesmo. E foi muito sofrido inicialmente. E aí, com o tempo, de fato, a gente vai... E é esse o raciocínio. Eu acho que até no trabalho,
nós temos esse raciocínio de autodoação, né? O que eu posso fazer um pouco mais para aprimorar aquilo que eu sou, para poder ser um pouco mais para o outro que eu estou ali ajudando, né? Mesmo que seja de forma indireta ou de forma direta. E, sim, com certeza, as pessoas começaram a normalizar um pouco isso. O que antes, no início, talvez perdesse qualidade, hoje a gente já vê um trabalho que tem muita qualidade, tanto quanto o presencial, e que é possível, né? E um ponto, assim, do que a Amanda trouxe em relação a esse papel da mulher quando ela entra no trabalho, né, no mercado de trabalho, e traz coisas muito novas, assim, de fato, eu acho que é uma grande graça. A gente acaba aplicando aquilo que a gente aplica até mesmo dentro da relação matrimonial, né? Que é a questão da complementariedade. A relação ali, esposo e esposa, é necessário ter parte do feminino e parte do masculino para que as coisas consigam acontecer bem, né? Então, isso é muito bonito e fala sobre a natureza divina. Então, a gente fala muito sobre isso aqui, né? E até retomar esse ponto de que a nossa imagem e semelhança de Deus, ela consegue ser muito bem vista na complementaridade do masculino e do feminino, né? O homem que é mais justo, a mulher que é mais misericordiosa, e isso no mercado de trabalho é muito perceptível, né? Eu estava lendo um pouquinho antes da gente vir aqui, né, alguns escritos de Edith Stein, né, Santa Edith Stein. Então, ela tem muitas coisas falando sobre isso, assim, sobre pilares da feminilidade e tal. E uma das coisas que ela traz é justamente isso, né? Eu até tirei um print aqui e ela fala assim: a alma feminina vive com mais força, está mais presente em todas as partes do corpo. Ela se comove internamente por tudo o que acontece, enquanto que no homem, o corpo tem mais o caráter de ferramenta para o trabalho, o que implica certo distanciamento. Então, como isso é benéfico, né? Em muitos trabalhos, entrar a mulher ali no mercado de trabalho faz com que tudo se torne mais próximo, essa proximidade com o outro, assim. Esse cuidado, esse olhar empático que muitas vezes realmente no mercado de trabalho não existia, né? Então, enfim, acho que é algo de fato muito possível, né? Claro, uma coisa que também a gente pode levantar é que ao mesmo tempo que muitas mulheres conseguem fazer isso de forma louvável e se santificar nos dois ambientes, a gente sabe que existe uma questão de terceirização da educação dos filhos que acontece muito, né? Muito. Assim, é uma realidade próxima a mim, inclusive. Muitas vezes eu já atendi famílias que me procuraram para cuidar da alimentação dos filhos e os próprios pais não sabiam dizer como a criança comia, como ela se alimentava. Então, ela tinha que chamar ali a babá e tal. E assim, eu tenho toda a consciência de que algumas realidades, de fato, não tem muito para onde correr. É necessário ter ali uma ajuda, alguém que vai ajudar ali no cuidado com a criança. Mas uma coisa é ter uma ajuda nesse cuidado, outra coisa é você terceirizar, né? E é o que tem acontecido muito, assim, justamente por essa questão da mulher enxergar que, de fato, ela precisa estar no mesmo lugar ali que o homem, precisa prover tanto quanto ele, e acaba tendo esse raciocínio de que, não, eu tive meus filhos, dei à luz a eles, mas por que não terceirizar um pouquinho isso, né? Então, a gente vê crianças, por exemplo, que vão para a escolinha, o que não seria um problema, mas que muitas vezes fazem aqueles turnos integrais e passam lá o dia inteiro. Ou às vezes a mulher justifica, tipo, a gente não... Eu preciso trabalhar pra sustentar e tal, e gasta, sei lá, 5 mil reais na escola, que é o que ela ganha. Exatamente. Então, tipo, ela está trabalhando pra pagar a escola da criança que ela podia estar perto, é uma né? inversão de valores, eu acho que é isso. Assim, as pessoas não conseguem mais enxergar que, de fato, quão valioso é você educar uma vida, né? Que você fez a criança, você recebeu, você foi co-criador ali com Deus, né? Junto com o seu esposo, e depois que a criança cresce, começa a se desenvolver, não, agora já não é mais minha função, né? Eu tive realidades, eu já tive uma experiência, por exemplo, de um outro trabalho aí, né? De ser professora de balé durante um tempo em uma escola, e eu tive contato com realidades que me entristeciam muito, assim, de eu chegar ao ponto em casa, assim, chorando, de ver crianças que claramente tinham atitudes por uma carência dos pais. Que a menininha chegava na escola 7 da manhã e a mãe, ela ficava no período integral, tinha turno complementar, não sei o quê, e a mãe ia buscar lá só 7 da noite. E aí você via, assim, claramente que ela tinha atitude de carência para chamar a atenção, né? E eu tive a oportunidade de ver alguns momentos de encontro dela com a mãe, e eu via a necessidade, assim, meu Deus, eu quero esse abraço, sabe? E que que eu percebo, assim, que em muitas mulheres não é que elas não sintam, né? Eu acho que tem isso, eu acho que toda mãe que é, né, mãe, obviamente tem a saudade, quer estar perto do filho, mas ao mesmo tempo
estar inserida de forma muito quadradinha nesse mundo que a gente está hoje acaba até mesmo tirando da mulher aquilo que é próprio dela, sabe? Esse afeto a mais, essa virtude dócil que é própria da mulher. E, enfim, os filhos são os grandes impactados. Eu acho que se a gente não tem um equilíbrio e não sabe lidar com isso, né? Se a gente, de fato, não sabe qual é a prioridade da nossa vida, eles são os principais impactados. Então, quando vocês falam assim, que existe essa preocupação e tudo mais, eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Assim, pensando na experiência que eu já tenho hoje, porque vocês têm uma consciência formada, vocês têm um coração formado, vocês entendem que a vocação de ser esposa e ser mãe é a prioridade para vocês. Então, ainda que vocês precisam sair de casa, e que é super possível, vocês vão saber que o que mais importa ali, o seu trabalho, o seu ofício principal, não é esse, né, na frente do computador, analisando dados. Vocês vão saber isso. Porque hoje, com a graça de Deus, vocês têm essa consciência formada. E no final das contas, a mulher que está aberta, né, a esse transcendente, assim, de saber que, de fato, tudo isso implica algo muito sobrenatural, né, que não é só sobre o que a gente vai viver aqui pronto, mas que tem um objetivo maior. Eu quero santificar minha família, eu quero santificar meus filhos. Parece que as coisas ficam mais leves. Eu tenho essa sensação de que eu sei que é um objetivo muito maior do que simplesmente o meu trabalho por si só, sabe? É algo muito além. Então, as coisas tornam-se mais leves porque eu sei que tem a graça divina. Uhum. Então, eu acho que uma coisa que eu posso dizer, assim, que sem dúvida, todos os dias que eu acordo e eu ofereço meu dia, né? Eu olho para a cruz e falo, Senhor, que eu saiba amar como o Senhor amou, né? Na medida da cruz, que eu dê até o máximo de mim, ainda que doa. Porque às vezes para mim dói. Ter que abrir mão de estar um tempo com os meus filhos para estar ali fazendo muitas dietas, atendendo várias famílias, né? Eu digo pro Rodrigo que a sensação que eu tenho é que minha cabeça muitas vezes é aquela assim, nossa, eu tô cuidando de tanta gente. Senhor, meu Deus, como é que eu vou conseguir cuidar de tanta gente? Eu sei que por mim mesma eu não consigo, né? Eu não consigo. E às vezes dói, às vezes é doído mesmo, às vezes é doído também não poder ser 100% do que eu já fui como nutricionista. Muitas vezes eu não consigo, eu atraso o prazo, né? Isso pra mim é um grande martírio, porque eu sou bem responsável nesse sentido. E quando eu atraso o prazo, quando eu não consigo entregar aquilo que eu preciso, porque eu sei que eu tenho um cuidado ali com os meus filhos, às vezes eu me pego murmurando, né? E eu pego assim, gente, mas não faz sentido essa reclamação aqui, né? Isso que vem à minha cabeça, à minha mente. Porque o meu principal tá ali, né? E isso é onde eu vou me santificar, principalmente é ali, com a minha família, né? Então, acaba que esse medo que eu acho que essa insegurança que todos nós temos, eu também tive um pouco disso. Nossa, como é que eu vou lidar com isso, né? Eu tô começando, eu sou apaixonada em ser nutricionista. Eu vislumbrava onde que eu ia trabalhar, o que eu ia atender, com que tema que eu ia falar, sabe, assim. E eu me peguei hoje tendo que dar passos para trás. Eu tô numa época do meu trabalho que a minha carreira meio que voou um pouquinho mais, assim. Acaba que hoje eu sou, querendo ou não, uma referência na área que eu atuo aqui em Brasília. As pessoas me procuram muito e muitas vezes eu não posso, eu não tenho como dar mais do que eu tô dando hoje, né? Eu não consigo ter uma agenda lotada de pacientes, como a gente vê a realidade de muitas hoje, né? Então, tudo isso é uma questão que a gente realmente vai saber onde eu me santifico, né? Como que eu posso ser um pouco mais do que Deus me pede hoje nisso, no pouco que eu tô dando, sabe? E que é um pouco que se torna muito no final das contas, né? Eu acho uma coisa que você falou agora, o quanto que eu consigo dar, né? Eu acho que isso alivia até a nossa mente quando a gente pensa. Isso é tudo que eu consigo fazer no meu trabalho? Isso é o melhor que eu posso fazer no meu trabalho? Então é isso tudo que eu posso dar. E aí, quando a Moni fala... Perdi o fio da meada. Quando ela fala assim, a gente terceiriza muito e etc. Isso, assim, o quanto custa também ficar em casa, gente? Não é fácil. Trabalhar de casa também não é fácil. Deixa eu te falar, eu acho que é mais difícil, por exemplo, na minha experiência de licença, tá? Eu acho que era mais difícil, às vezes muito mais exaustivo fisicamente trabalhar de casa do que trabalhar fora. Sim. Isso é muito difícil. A gente tem... O povo acha que só ficar de casa... é pouco também, difícil. Os dois são muito difíceis. Sair de casa também é difícil. Você tá lá trabalhando, ouvindo chorinho e assim, meu Deus, o que eu faço primeiro? É muito difícil. Tudo é muito difícil. Sim, Mas assim, ficar em casa, cuidar das crianças, cuidar do lar, é uma demanda difícil, com muita retribuição, muita gratidão, porque você vê que são seus filhos, né? É a sua casa, é a sua família. Isso traz uma certa gratidão no coração.
E aí, quando a Agi falou também assim, eu não sei como é que vai ser. Eu me lembro quando eu casei, e aí logo que eu casei, eu mudei de área. E para um advogado mudar de área não é fácil. O povo acha que advogado sabe... A gente estuda tudo, a gente estuda um pouco de cada coisa na faculdade, só que a gente precisa de se especializar, então... eu, quando formei, eu trabalhava com direito do trabalho, era uma área. E aí, assim que eu casei em 2020, a minha chefe falou assim, tá abrindo uma área de governança corporativa. E eu me candidatei sem saber de absolutamente nada. Eu falei, eu quero mudar pra essa área. Minha chefe topou, eu não sabia nada, mas eu precisava de estudar. E aí, veio a pandemia, eu precisava de estudar. E aí eu pensava, meu Deus, casei, preciso de aprender uma outra área, estou dentro de casa, e se eu engravidar... Aquilo me fazia assim na minha cabeça uma coisa que nada se conectava. E eu pensava, tipo assim, meu Deus, como vai ser, né? Só que a gente não tem a resposta de tudo e Deus dá a resposta quando as coisas acontecem também. E aí, quando eu falei assim, não, agora tudo está organizado, acho que agora já dá pra engravidar Deus. Aí Deus fala, não é assim também, minha filha. Não acontece essa não é a minha pedagogia. Essa não é a minha pedagogia. Aprendeu errado. E aí até, enfim, a gente conseguir gerar o Bernardo, foi um caminho que a gente ficou tipo assim, Deus, não era nada disso. Assim, eu fiz uma reflexão inversa. Eu falei, meu Deus, eu teria conseguido fazer tudo com o Bernardo. Tudo teria dado certo. Na verdade, a gente coloca um monte de barreira, um monte de coisa, porque... Nós não sabemos como são as coisas, mas Deus sabe como é tudo. E eu tenho certeza que se Ele te pede aquilo, a gente vai dar um jeito. Mulher sempre dá um jeito de fazer todas as coisas, né? Nós fazemos tudo e aí tudo dá certo. Então, quando eu tive o Bernardo, eu nem sabia que eu ia conseguir ficar um ano de casa. Tipo assim, foi de fato uma graça. Eu pensei, quando completar 4 meses, eu tenho que voltar, porque eu tinha 4 meses de licença. O que não é comum também, porque eu não sou CLT, então a gente vê assim, a minha chefe não tem filhos, ela poderia falar assim, gente... Sim, com certeza. Volta pra cá, sim, vocês não são CLT, etc. Mas você vê que é próprio da mulher essa empatia com a outra pessoa também. Então, assim, não, você vai ficar de casa, fica esses 4 meses, e aí vai tirar mais um mês de férias. E aí depois eu comecei a trocar, assim, então eu vou trocar esse mês de férias por mês de meio período. Ela falou, ótimo, que você vai voltando aos poucos pra você também não sentir aquele drama de voltar e deixar o filho em casa. E aí eu não tinha com quem deixar o filho, eu não queria deixar com uma pessoa que eu não conhecesse. Nós passamos por esse percalço também, de não sei como é que é deixar com uma pessoa, eu não quero fazer isso. Será que eu vou ter que sair do trabalho? E Deus encaminha tudo, assim. Aí minha sogra podia ficar um dia, minha mãe podia ficar outro dia. E assim a gente tá vivendo há 1 ano. Cada dia alguém pode ficar com o Bernardo. Nunca faltou nenhum dia que alguém pudesse ficar com ele. E quando falta também, eu falo com a minha chefe, ela pode trabalhar de casa. Não é fácil trabalhar de casa com criança, mas tudo dá certo. A gente consegue alinhar tudo. E você vê, assim, que... o quanto você dá de melhor. Então, eu busco assim, se eu tenho 2 horas de manhã antes de trabalhar para ficar com o Bernardo, eu vou ficar as 2 horas com o Bernardo até o limite do limite, porque você quer estar ali. E quando você chega no trabalho, você também quer estar ali. Então, você precisa dedicar assim tudo. Eu quero entregar isso, fazer isso da melhor forma possível, para que quando eu volte para casa, eu saia do trabalho também com aquela missão de eu fiz o meu melhor aqui, agora é a hora de eu chegar em casa e também fazer a minha missão de dar o meu melhor também. Isso faz parte acho que de todo cristão, em tudo que você fizer, você dá o seu melhor. Sim. Uma coisa que também me indaga muito a respeito da mulher e pro mercado de trabalho a gente já falou sobre a complementariedade, sobre como a mulher traz uma boa visão, né, para equipes e tal. Isso para mim é indiscutível, assim. Como a complementariedade dos sexos, ela eleva tudo. Eleva o matrimônio, eleva o trabalho, eleva a sociedade como um todo. Então, quando a gente nega as características próprias de cada um, a gente desanda a sociedade, como a gente tem visto. Mas uma coisa que eu me pegava muito nas minhas mazelas era... até onde eu, Paula, enquanto esposa, enquanto futura mãe e tal, posso ir e não ocupar o lugar do meu marido dentro da minha casa, né? Porque houve um tempo que eu sou CLT, o Bruno é autônomo. Então, existem meses que eu ganho, tipo assim, o meu tá fixo lá. A gente sabe todos os meses quanto eu vou ganhar. O Bruno nem sempre.
Então, tem meses de baixa, sei lá, julho, que é um mês de férias, ou janeiro, que ele ganha menos que eu. Né? O que não faz sentido, né? Porque no final das contas é tudo nosso e isso não faz diferença. Mas no começo do matrimônio, isso me gerava um incômodo. Não o financeiro em si, mas assim, será que eu estou ocupando esse espaço Tipo, diminuindo o papel dele, diminuindo o papel dele enquanto homem, enquanto provedor. E aí isso afetava, assim, a nossa dinâmica em casa. E me afetava, tipo assim, Paula, você tá indo além? Ou, tipo, o Bruno está, sei lá, mais lento com alguma coisa. E isso gerava, tipo, problemas conjugais, sabe? Até que um dia, graças a Deus, a gente aprendeu a dialogar. Então, isso não se estendeu por muito tempo. Acho que até partilhei isso em algum outro podcast. Acho que foi sobre o dinheiro. E aí eu parei e virei pra ele e falei assim, olha, isso tá me incomodando, tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, amor, o que é ser o provedor pra você? Nossa, eu ia falar exatamente isso, imagino que Aí eu... então... Dá mais dinheiro. Pagar as contas, né? Cuidar da casa, né? Ser o homem da casa. Aí ele falou, que conta que você tá pagando? Quando é que eu deixei faltar alguma coisa, né? Com a graça de Deus, hoje a gente tem a dinâmica na nossa casa que o que supostamente... Realmente, de novo, né? Não tem essa divisão, mas como não é uma conta conjunta, cai coisa na minha conta, cai coisa na conta dele. No final é tudo nosso. Mas a gente tem a dinâmica, tipo assim, o que vem pra minha conta é pro nosso futuro, tipo, investimentos e tudo mais, lazer. E o Bruno cuida mais propriamente de toda o financeiro da casa. E isso mudou muito minha visão. Mas por muito tempo eu fiquei, cara, será que nós mulheres, tipo, esse ímpeto de tipo assim, eu dou conta de tudo, é importante que a mulher esteja no mercado de trabalho, será que a gente não está ocupando um espaço que é próprio dos nossos maridos, sabe? E isso me tirou a paz muito tempo. Mas eu acho que a resposta disso é a gente enxergar o plano de Deus para a vida de cada um. Então, não é porque hoje, nessa circunstância da vida, eu estou ganhando mais financeiramente que o meu marido, que ele deixa de ser o provedor da casa, que eu vou ocupar esse espaço de homem da casa que eu nunca vou ocupar. É sempre dele. Assim como ele, por mais que, sei lá, um dia eu volte a trabalhar presencial e ele tenha mais tempo para ficar com os nossos filhos, ele nunca vai ser a mãe dos nossos filhos. Porque a mãe sou eu, a dona da casa sou eu. Sim. Porque existem papéis delimitados que são complementares e precisam ser auxiliares, eu acho. Acho que a chave da complementaridade é esse auxílio mútuo. Né? Assim como, às vezes, eu olho pro Bruno, ele tem muito mais dom com criança do que eu. E eu, sei lá, tenho mais facilidade financeira do que ele, o que no estereótipo seria, tipo, o homem cuida das finanças da casa e a mulher cuida do ambiente familiar ali. Eu acho que a gente precisa tomar cuidado com alguns estereótipos que a gente cria também. Tipo, a verdade é a verdade, mas sair pra casa, gostar do meu trabalho não faz de mim menos mulher, menos cristã, menos, sei lá, mãe, né? E o meu marido ficar em casa, cuidar também, não faz dele menos homem. Não. Eu acho que olhando assim, a gente tem que em tudo dar graças mesmo, né? O Daniel é igual o Bruno, ele recebe por demanda, né? Então ele recebe o quanto ele atendeu. E o quanto isso foi muito bom... O Daniel é psicólogo, né? Isso, não é psicólogo. Mas assim, o quanto isso foi muito bom pra gente, porque eu não tinha essa possibilidade de... então hoje eu não vou trabalhar. Mas o Dan tinha uma flexibilidade. Então, o Dan consegue reduzir, às vezes, pra ficar com o Bernardo. E aí ele consegue fazer com o Bernardo também atividades que eu não consigo. Né? Então a gente tem que entender que também a gente não é dono de tudo, consegue fazer tudo e tudo vai ficar centralizado na gente. Mas que nós somos, de fato, um casal. E que juntos, cada um vai dando aquilo que tem e tudo é nosso, né? E tudo nós colaboramos juntos. Então, pra mim é uma graça hoje, quando eu vejo que toda quinta e toda sexta o Daniel tem
toda tarde pra ficar com o Bernardo. E tem toda tarde pra fazer... Eles chamam Dia dos Meninos, né? Então, a tarde dos meninos. Então, eles me mandam foto, eu tô trabalhando. E aquilo enche o coração. Na quinta e na sexta, eu trabalho plena. Porque eu sei que meu filho tá com o pai. E que, tipo assim, eles estão super se divertindo. Aprendendo coisas de meninos. Coisas que eu não poderia dar naquele momento também. Então, faz parte da gente olhar, mudar o olhar naquilo que Deus te dá. Porque às vezes fica parecendo, é muito ruim, eu não posso estar em casa. E como se fosse tudo ruim. Só que a gente tem que entender que às vezes não é aquilo que Deus está te pedindo. Então a gente precisa de mudar a forma que a gente olha para encontrar a providência de Deus naquela situação que a gente vive também. E eu acho que a gente reduz muito as nossas realidades à visão financeira, né? Então, tipo, o medo, por exemplo, da abertura à vida, uma visão financeira, muitas vezes. A questão mesmo do trabalho, olhar puramente como dinheiro, né? Então, eu acho que isso acontece muito. E o trabalho, eu acho que ele vai muito além de uma questão meramente financeira, né? Deus te deu muitos talentos e ele te deu isso para que você, de fato, exerça essa função, né? Independente se vou ganhar milhões, vou ganhar R$1. Eu acho que vai muito nesse sentido, assim. A gente coloca muitas problemáticas das nossas realidades numa visão meramente financeira. Que é muito maior que isso. Exato. Assim... Eu achei perfeito isso, a colocação, esse diálogo que vocês tiveram, assim, porque aquilo que é próprio do masculino, né, é muito além do que algo tão objetivo assim. De fato, uma coisa que acontece hoje é que as mulheres não estão deixando os homens serem homens. Isso é um fato, né? Então, querem atribuir características extremamente femininas ao homem para que iguale ali, né? Então, assim, vamos fazer tudo bem igualzinho, divididinho aqui e ali. E aí acaba que o homem perde um pouco o ser homem. E aí, o que tá, né, nesse ser o provedor, assim, dele ter esse senso de justiça? Muitas vezes não tá relacionada a se o salário é um pouco maior ou menor do que o da esposa, mas às vezes só o fato de permitir que aquele homem, né, tenha ali um senso de ajudar na organização, né, das finanças... porque isso faz um sentido, né? Ainda que a gente tenha afinidades ou não, lá em casa é o contrário. Eu dou graças a Deus que meu marido é um ótimo matemático e ama mexer com dinheiro. Porque por muito tempo eu tive uma realidade em casa em que eu era a mais responsável da família toda, assim. Tipo, eu tinha que controlar até dos meus pais. Era mais responsável. Então, tipo assim, eu tinha que ajudar a pagar. Assim, não, tem uma conta pra pagar. Gente, olha, vamos economizar. Eu fazia pastinhas e tal. Isso pra mim fez eu ter uma visão do dinheiro, assim, muito negativa. Hoje, tô libertada disso, graças a Deus. Mas ainda prefiro não ter tanto contato, assim, com isso. Mas isso é algo que é meu, entendeu? Então, assim, eu passei muito tempo cuidando disso. E quando eu me casei e sabia que o Rodrigo é extremamente organizado e tal, gosto das planilhas e ter todo esse controle, essa ajuda e tal. Eu falei, não, manda bala. Se você... Entregou todas as pastinhas pra ele. Vai na fé, pra vocês terem ideia, assim, tipo, enfim, tem os valores dos meus atendimentos, as coisas que eu cobro, mas eu não faço ideia do que entra, assim, na minha conta, né? No final das contas, não porque, assim... Até pode ter tido em algum momento, o Rodrigo é professor, enfim, pode ter tido algum momento que passou um pouco o meu salário em relação ao dele, mas justamente porque não tem nada a ver sobre valor, né? Que não me importava muito saber sobre isso e nem que ele tivesse esse tipo de sentimento, né? Mas eu sei, por exemplo, que para o homem existe uma dor nesse sentido. Eu consigo perceber isso claramente nele. A gente hoje está vivendo um momento na vida, né? Tô partilhando um pouco, que está sendo diferente de tudo que a gente viveu até então. Esse ano a gente faz 4 anos de matrimônio. A nossa filhinha, ela nasceu com torcicolo congênito, então ela tem que fazer muitos tratamentos para melhorar a condição dela, e são tratamentos extremamente onerosos e tal. Acho que foi a primeira vez que eu fiquei com certo medinho, assim, de se Deus mandar mais um filho agora, Senhor, como é que vai ser, sabe? E aí, por vezes, eu me pego pensando nisso, rezo, me concentro e falo, Senhor, tudo é teu, sabe? Nada é nosso, assim, a gente te entrega e se for para ser, vai ser, né? Vai ter a providência aí. Mas eu consigo ver, assim, ele teve uma diminuição da carga horária de trabalho e eu percebo que é uma dor do homem, porque eles estão dentro deles também essa questão no sentido de prover, de estar ali, de dar o maior sustento e tal. E várias vezes eu preciso retomar, lembrar ele e falar assim, é muito além disso, sabe? Não é sobre você estar dando mais ali, porque no final das contas eu não faço nem ideia do que eu estou ganhando, o dinheiro realmente está todo junto, a gente aplica para o que precisa aplicar.
mas a gente sabe que existe isso. Então, sabendo dessa dor, de algo que é próprio de nós, assim como dentro de nós é próprio de nós o maternar, né? Que aí, nessa palavra maternar, vai muito além do ser mãe próprio, mas é o cuidar, é o ter o cuidado, né? Essa docilidade, enfim, é próprio de nós. E quando as pessoas tentam tirar isso da gente, nos dói muito. Se a gente tenta tirar isso completamente do homem, vai doer muito nele também, né? E é próprio da masculinidade. E quão belo isso é. E aí eu acho que é um grande equilíbrio de pratinhos, é saber assim, como eu posso ajudá-lo a ser mais homem nesse sentido, né? Se sentir bem com isso. E, enfim, para o Rodrigo, por exemplo, hoje ele sabe que dentre as minhas, enfim, a minha profissão hoje, eu comecei muito mega assim animada e tipo, nossa, eu vou atender horrores e tal, amo essa área. E depois que as crianças chegaram, para mim às vezes é um pouco doído ter às vezes uma semana de agenda muito cheia. Eu fico geralmente mais estressada, né? E aí isso é um ponto, por exemplo, que a gente tem que ter o cuidado também de estar no mercado de trabalho, de que muitas vezes as frustrações, tudo aquilo que a gente traz de estresse, a gente traz para dentro de casa e isso reflete completamente na dinâmica familiar, né? A gente já teve várias conversas muito sérias dele chegar, assim, por exemplo, ao ponto de... Amor, o fato de você estar muitas vezes reclamando e claramente com uma assim, estressada com toda a situação, isso faz com que todos nós fiquemos em desequilíbrio. E não é querendo jogar essa responsabilidade para cima de mim, mas é porque a gente tem que saber que nosso papel enquanto mulheres, desde lá do princípio, né, Deus nos elevou o nosso papel. Ele colocou lá para estar sob a missão do homem. A gente precisa ser aquela que aponta, né? Que lembra como amar. Então, isso é muito belo. O amor entre nós e Deus, assim, ele a gente pode estar ali na nossa individualidade, mas a gente, de fato, só vai conseguir amar ao outro, assim, de forma correspondente ali na relação entre ambos, né? E a mulher é essa ponte, essa luz que aponta, realmente. A gente tem uma experiência aqui com os casais da rede, que a gente lê um livro, Crises Conjugais, e o autor, o Rafael Cifuentes. Ele fala bastante sobre isso, né? A mulher como essa luz que aponta. E que muitas vezes o que acontece, em muitas realidades, e aconteceu na minha casa também, é que por estar extremamente inserida no mercado de trabalho, essa mulher passa a não conseguir mais ser essa luz dentro do lar. Né? Porque vive com a cabeça em outro mundo. Então, ela não consegue estar ali para o esposo, né? Enfim, estar ali para acolhê-lo também, né? Até mesmo quando estiver no trabalho. Porque às vezes a tendência é que às vezes a sobrecarga é tão grande em relação ao trabalho de ambos, que quando o esposo chega em casa do trabalho também cansado, o nível de estresse é tão grande que ao invés de ser um momento feliz em que a gente se reencontra e volta para nós mesmos, né? Porque eu acho que é meio esse raciocínio. A gente está ali vivendo a Amanda advogando e resolvendo um monte de treta. E eu ali pensando na gestação, na saúde da Paulinha, não sei o quê. Como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai melhorar isso, suplemento. E aí, quando a gente volta pra casa, nossa, eu voltei pra mim mesma agora. Pronto, tô aqui. É a Monique que tá aqui, sabe? Mãe do Tomás, mãe da Clarice, esposa do Rodrigo. E, às vezes, a gente não consegue fazer isso. A gente deixa que o mundo atormente a nossa cabeça, né? Traz 1001 preocupações, a gente leva isso pra dentro de casa e aí o caos tá instalado. Então, existem riscos, a gente precisa saber que existem, né? Então, se a gente está disposto a entrar no mercado de trabalho e viver essa vida bem, essa dualidade ali, que de fato não é algo que é completamente separado, nós acabamos sendo sempre nós mesmos, mas tem essa diferença, a gente tem que saber que existem riscos e que a gente precisa trabalhar com eles, né? E saber, não, quando eu voltar para casa, dentro de casa ali, o que vai predominar é o amor que eu preciso dar para minha família, né? Então, a doação que eu vou dar para eles no momento. Desliga um pouquinho, tenta diminuir, talvez, o ritmo. E isso é importante, eu acho que ter essa consciência de que quando tá demais, quando tá acelerado demais. E, por vezes, eu já cheguei a falar, assim, o Rodrigo... A equipe da Afeto, gente, da nutrição, é eu e o Rodrigo. Então, ele é meu contador, ele é meu secretário, assim, ele faz toda essa parte burocrática que realmente não me sobra tempo para isso. E ele é muito mais prático. E às vezes eu falei pra ele assim, vamos diminuir, não dá. Vai ser menos, eu vou ganhar menos no final do mês, vai apertar um pouco, mas assim, não tá. Chegando num ponto de que ter que me dividir entre as duas coisas faz com que eu fique estressada com vocês, que nada tem a ver com isso, sabe? Assim, eu acabo culpando os coitados dos meus filhos, que aí quando eu for ver que a raiz do problema é tá com a cabeça muito cheia e não saber dosar e, enfim, né? Acabar extravasando no lugar errado.
Então, acho que tem que ter esse equilíbrio, é saber, beleza, Deus me chama àquele lugar. E hoje eu entendo, por exemplo, o meu trabalho eu tenho completa noção de que é missão, sabe? É missão. Hoje eu vejo como uma missão. Antigamente não, era tipo assim, meu Deus, quanto que eu vou ganhar e tal, qual vai ser o valor da consulta. Hoje nem eu não sou eu que ajusto o valor de consulta. O Rodrigo fala assim, não, acho que já dá pra ajustar. E eu tenho certeza. Então, assim, a gente vai indo entendendo que de fato é uma missão. O que eu posso ser? Como é que eu posso ser essa missão que nós somos? Nossa vida é uma missão, né? Isso a gente fala o tempo todo aqui na Rede Missão. Nossa vida é uma missão. Como eu posso ser missão hoje no meu trabalho? Então, isso faz toda a diferença. Eu acho essa partilha rica. Estar entre mulheres profissionais, mães e noivas maravilhosas é incrível, assim, é engrandecedor. Vamos encaminhando para o final já. Acho que foi uma partilha muito, muito rica. Se vocês tiverem um pontinho final para... Tipo assim, o que vocês deixam de resumo para essas moças, mulheres, ou até mesmo esposos, homens que estão nos ouvindo? Eu acho que um lembrete, assim, que você, mulher, não vai ter valor se você se assemelhar a um homem. Não é assim que você vai ter valor. Estou aplaudindo silenciosamente essa fala de Giovana. Mas eu acho que é muito isso, porque a gente se deixa enganar muito nessa ideia, né? E eu acho que não deixar se perder. Ser mulher é, de fato, né, uma graça, assim, que a gente tem características, possibilidades que os homens não têm. E a gente querer reduzir tudo isso e imitar alguém, imitar um sexo oposto, a gente vai se reduzir muito, né? Então, acho que o principal, ainda mais no mercado de trabalho, né? Mas acho que essa é a principal mensagem que fica, né? É a dignidade igual, né? Entre homem e mulher é a mesma dignidade, não tem essa diferença. Somos todos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas se de fato a gente não coloca a serviço do outro aquilo que tem de melhor em nós, que triste seria, né? E até mesmo para o homem ser homem do jeito que ele é, que ele deve ser, ele precisa de uma mulher, né? Então, acho que no mercado de trabalho é o mesmo raciocínio. Eu queria finalizar com uma frase também da Santa Edith Stein, que ela fala assim: ser mulher não significa satisfazer todo um conjunto de expectativas ou ideias arbitrárias. Aonde quer que a vida nos leve, ainda que seja no mercado de trabalho ou dentro de casa, que é um ofício tão digno quanto, né? Cada situação pode ser enobrecida e dignificada pelo amor. Então, que nós amemos, né? Eu acho que esse é o ponto, que a gente ame no trabalho, que a gente ame em casa, que a gente ame onde a gente estiver. E amar significa dar-se livremente, sem reserva, né? Dar tudo de nós. Perfeito. É isso. Eu também fiquei sem palavras. Depois não é minha não, tá? A frase. No caso, eu desse... finalizei com uma santa para não ter problema. Acho que finalizou perfeitamente. Espero que assim como outros episódios do podcast, a gente sempre espera... O sentido real desse apostolado é que a gente leve a verdade para outras pessoas. Que se alguma mulher... uma moça esteja com o coração inquieto a respeito disso, como eu estive um dia, que este podcast possa alcançar, né? Levar um pouco dessa verdade, um pouco desse amor, essa visão para esses corações. Agradeço mais uma vez a presença de todas vocês. Acho que foi muito, muito, muito engrandecedora essa partilha. A gente se vê em outros episódios, se Deus quiser. E agradeço novamente a todo mundo que está nos ouvindo, aos nossos colaboradores. Não se esqueçam de acessar o nosso Instagram, o nosso site. O nosso site é www.campusfidei.org.br. Lá tem os episódios do podcast, texto de blog, nossa agenda, enfim. Tudo que você queira saber sobre o Campus Fidei você vai encontrar lá. Inclusive como se tornar um colaborador, que estamos precisando também. A nossa missão aqui vive da providência e... Então, é sempre importante lembrar desse ponto. Mas se você não pode contribuir financeiramente, as orações são mais do que bem-vindas, elas são necessárias também. Sim. Então, é isso. Agradeço. Estamos aqui com Nossa Senhora olhando pra gente. Eu olhei pra imagem aqui e falei, mãezinha, desculpa, a gente nem mencionou a senhora. Não é? Mas eu acho que a melhor forma da gente saber, né, como agir nesse mundo é olhar, por exemplo, de Maria, assim.
ela que foi toda serviço, né? Toda entrega. Então, desde receber o próprio Cristo, né? Num sim corajoso, que muitas vezes ela não sabia onde ia levar. E, ao mesmo tempo, naquele serviço, em encontrar a Santa Isabel grávida. Enfim, eu acho que esse é uma mulher muito corajosa, né? Uma mulher de serviço e uma mulher que ama. Então, acho que esse é o melhor exemplo que a gente podia ter. Não tem como a gente não querer ser como ela. Né? Como ela. É isso. Então, muito obrigada a todos. Santa Teresa de Calcutá, Rogai por nós. I'm a man on a mission.